Em outubro de 1972, ao renovar seu último contrato com o Santos, Pelé encontrou dificuldades que havia desconhecido em 16 anos no clube. Ao perceber que o jogador queria encerrar a carreira e assinar apenas por 2 anos, os dirigentes criaram exigências procurando extrair o máximo de seu futebol. Num desabafo, Pelé declarou então à imprensa: "Homem livre em futebol? Homem livre só conheço um, o Afonsinho. Este sim pode dizer, usando suas palavras, que deu o grito de independência ou morte. Ninguém mais. O resto é conversa." Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito faço estão fazer um gol nessa partida, não é fácil, meu irmão. O Afonsinho é um excelente jogador. E quem não gostaria de ter um excelente jogador dentro do clube? Claro que nós temos que olhar os outros ângulos. A lembrança mais distante, para mim, é do quintal de casa, onde eu jogava bola assim com os meninos e o pessoal da vizinhança. E no quintal, que era dividido assim em 2 partes, mais atrás tinha umas árvores de fruta, essas coisas. Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua, na minha terra, quer dizer em Juazeiro, onde se dá o mesmo tempo Ipuaçu. Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua, na minha terra, quer dizer em Juazeiro, onde se dá o mesmo tempo Ituaçu. Oh, oh, oh. A vizinha tem vidraços, tem sim, senhor. Oh, oh, oh. A vizinha tem vidraços, tem sim, senhor. Aos meus olhos, bola, rua, campo, sigo jogando porque eu que sei o que sofro e me rebolo pra continuar, menino, como a rua que continua uma pelada e a vida que há no menino atrás da bola. Para carro, para tudo, quando já não há tempo. Para apito, para grito, e o menino deixa a vida pela bola. Só se não for brasileiro nessa hora, só se não for brasileiro nessa hora. Também uma outra coisa assim que eu me lembro demais foi que o pessoal de casa quis me botar para aprender música. Acabei ganhando um violino para ver se eu aprendia a tocar violino. Comecei assim só e eu não... Era meio preguiçoso com o negócio de estudar, eu não sei. Eu até lembro uma vez que eu tava assim, eu tinha que ter dado uma lição pro professor, uma coisa que ele tinha encomendado, tinha passado e tal, e eu não tava me ligando muito naquele negócio e tal, eu queria mais saber de jogar bola mesmo e não dei conta, e o cara ficava queimado. E nesse dia eu não sabia mesmo a lição e tinha emprestado a minha bola para os garotos jogar em frente de casa. E da janela assim, o quadro ficava bem em frente, eu de vez em quando eu via a bola passar e tal, por cima, a cabeça de um garoto, né? E eu também sentido por não estar dando conta da lição do cara e tal. Aí chorei um montão de tempo, aí molhei o violino todo, mas de vontade de jogar bola e de vergonha de não saber a lição. Afonsinho, 25 anos, estudante de medicina, meio-campista. Em 9 anos de carreira, jogou pelos maiores clubes de futebol do Brasil. Dos 11 mil jogadores profissionais do país, apenas 2% ganham salários acima de 1.000 cruzeiros.
50 jogadores ganham entre 15 e 20 mil cruzeiros. Salário acima de 20 mil é para os super craques. Só existem 10. E Afonsinho está entre eles. Mas nenhum super craque brasileiro é dono de seu passe. Só Afonsinho. E depois nós passamos a pular o muro do grupo escolar, porque nos fundos do grupo tinha um galpão coberto e que servia de quadra. Era um lugar alto, assim, a subida para minha casa. E de lá de cima a gente via uns garotos jogando bola num terreno vago. Terminavam as casas mais aglomeradas da cidade, onde começava a rarear já as casas e tal. Então nesse espaço tinha os meninos que jogavam lá e um dos nossos começou a jogar com eles e tal. Era um grupo já mais pesado, até um pouquinho mais violento. E alguns meninos já se encolheram. E como eu jogava bem, tinha habilidade, essas coisas todas, por esse negócio de jogar bem futebol, eu fui muito bem aceito. Mas ali, naquela turma, acho que não tinha ninguém que fazia ginasial, entendeu? E eu andava o dia todo, fora do tempo da escola, andava de calção e jogando bola o dia inteiro. E a minha avó, eu não gostava, que eu era muito queimado. Me lembro que ela ficava invocada com esse negócio e tal. Quando chegava ela reclamava com meu pai, como é que podia deixar o menino daquele jeito, pé arrebentado, de jogar de bola e com aquela cor e tal, preta. Sempre teve muito esse problema na minha cabeça, esse problema de diferenças sociais entre as pessoas. Todo grande clube brasileiro tem sua escolinha. A primeira nasceu há 13 anos e pertence ao Botafogo do Rio de Janeiro. Até campeões mundiais, como Jairzinho e Roberto, foram descobertos por Neca, um ex-jogador do clube que criou e dirige a escolinha. É por ali que milhares de meninos fazem sua primeira tentativa de entrar no futebol. Você quer ser jogador de futebol? Não, eu pretendo, né? Mas também tenho de prestar primeiro no estudo. E por que você quer ser jogador de futebol? A maioria dos brasileiros pensa nisso, né? Na minha idade, qualquer um deles. Mas o que você acha que atrai mais para essa profissão? Pô, dá dinheiro. Tem muito jogador aí que não sabe nem escrever o nome, tá cheio de dinheiro, né? Mas eu pretendo estudar primeiro, depois se o futebol não tiver enquanto não tiver no meu tempo, sigo o futebol, mas primeiro eu não estudo. São formados aqui na escolinha 8 equipes. Que você vê que a maioria, você vê aqui pelo ambiente aqui, a maioria é tudo pobre, entendeu? Tudo filho de operário. Então já vive com dificuldade. E para o menino sair para treinar, tem despesa, né? Se bem que o Botafogo auxilia dentro daquilo, não pode chegar e dar todos os garotos que vêm aqui. Desde que o menino seja aproveitado na escolinha, o Botafogo dá uma quantia por mês a ele para custear a passagem dele. Hoje em dia, o futebol profissional é também e principalmente uma fonte de receita muito valiosa e até mesmo inestimável. Então, eu acho o futebol a coisa mais bacana que tem aí no mundo, né?
escolas de futebol foram criadas com essa finalidade. Os meninos são arregimentados entre as idades de 12 e 16 anos e ali são forjados para, gradualmente e na medida da sua capacidade técnica, a subir ao juvenil e depois se tornarem realmente jogadores de futebol profissional de alto gabarito. E isso se constitui mesmo patrimônio dos clubes. Eu acho que é a melhor forma de nós, meninos agora, né, progredir na vida é no futebol, por isso que eu acho que quero ver de futebol. Esses meninos têm no Flamengo uma assistência médica, assistência psicológica e também aqueles que são mais necessitados, o clube paga os estudos escolares. Você está estudando? Estou. Em que ano? Estou no primeiro ginásio. E vem cá, você vive com seus pais? Eu. Seu pai faz o quê? Meu pai é empreiteiro. E você tem outros irmãos? Tenho 3 irmãos. Algum deles está tentando futebol com você? Não, tinha um só, o João, aí parou, né? Está trabalhando agora. Trabalhando de quê? Ele é ilustrador. Poderia pensar que, dado o número diminuto de jovens que conseguem alcançar o estrelato, seria demasiado para um clube arcar com essa despesa. Mas não. Eu acredito que todo investimento feito com o jovem é válido. Na regata, ele me mata, me maltrata, me arrebata. Que emoção no coração. Sempre amado no gramado, adorado, mais cotado nos fla-flus. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pensou? Flamengo até morrer. Eu sou uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Anualmente, cerca de 20 jogadores juvenis são aproveitados nos times profissionais da Guanabara. Os outros 500 se espalham pelos clubes menores ou vão tentar profissões para as quais nunca se prepararam. Os escolhidos se defrontam pela primeira vez com o passe. Lei internacional reconhecida pela FIFA, o passe dá ao clube mais do que os direitos normais de um contrato de trabalho. Ao fim de um contrato, o jogador só poderá se transferir se um novo empregador estiver disposto a pagar a indenização fixada pelo clube de origem. E na cidade também a minha casa não era longe do campo do MAC, era o Marília Atlético Clube. Sempre que podia eu ia ver os treinos lá de trás do gol e tal, e admirar os jogadores, né? Na época que voltou São Bento, eles gastaram um dinheiro e tal, trouxeram uma porção de jogador de fora e descontrataram o Zizinho. O Zizinho passou pouco tempo lá, muito pouco tempo mesmo, mas eu já gostava de determinados jogadores, de determinadas coisas que o cara fizesse, tudo assim.
E eu me lembro que eu gostava de Josézinho bater na bola, assim, de pouco, mas gostava muito. Uma vez ou outra a gente entrava dentro do campo, tá no finalzinho do treinamento, já o cara deixava uma estrela daquela, batia um pouco de bola com a gente e tal, então era uma glória e tal, uma realização. Zizinho foi o maior ídolo de uma geração marcada no futebol brasileiro. Era o meio-campista da seleção vice-campeã do mundo em 1950. O time brasileiro chegou favorito ao jogo final, contra o Uruguai. Construído especialmente para a Copa, o Maracanã, ainda hoje o maior estádio do mundo, teve seus 170 mil lugares preenchidos. Dias antes da partida, um clima de vitória já envolvia os jogadores da CBD. Recebiam promessas de prêmios e posavam ao lado de políticos empenhados em promoção eleitoral. Mas não houve vitória na tarde de 16 de junho de 1950. Precisando somente do empate, o Brasil venceu o primeiro tempo de 1-0. No final, o Uruguai marcou 2-1. A maior plateia da história do futebol limitou-se a escolher no gramado os culpados da derrota. O treinador geralmente não é um homem tranquilo. Ele é um homem cheio de obrigações e, sobretudo, de conduzir sempre para a vitória. É lógico que os resultados da partida nem sempre podem fugir daquilo que é vitória, derrota ou empate. Hoje o treinador tem que ser habilidoso, tem que ser bom político, tem que ser homem de muito diálogo, né? E, enfim, uma série de coisas que marcaram a evolução desta profissão tão difícil, né? Não pelo que ela encerra em seu mérito, mas, sobretudo, pelo ambiente que cerca sempre o treinador. Esse ambiente de fanatismo, esse ambiente de entusiasmo em que, na vitória, todos são deuses, né? E na derrota tem sempre um. Eu costumo dizer sempre que a fotografia do campeonato, na distribuição das faixas, é sempre muito concorrida, né? Tem sempre 30, 40 pessoas, um porque deu sorte, outro porque ajudou, outro porque deu bicho, outro porque... Enfim, aquela porção de gente, né? Mascotes, aos montes e tal. Na fotografia, se tirasse do time derrotado, sobra só o treinador. Ninguém tira retrato, ninguém procura, e sobra só o treinador como responsável e como o futuro demitido, né? Barbosa, você que foi um dos maiores goleiros que o Brasil já teve, está hoje numa situação compatível com o sucesso que você tinha em 1950? Não, porque a carreira de jogador de futebol tem e sofre uma série de imprevistos. E isso é público e notório porque se vê jogadores que se transformam em ídolos e de um dia para a noite são transformados em verdadeiros fantasmas. Esses fantasmas que o público, esse próprio público que aqui vem, que o aplaude, também é o mesmo que o apedreja. Uma carreira, por mais brilhante, pode ser destruída numa tarde de derrota como aquela do Brasil e Uruguai em 50? Pode, dependendo das circunstâncias. Mas, na maioria dos casos, muitas das vezes, ela causa o trauma e esse trauma pode ser a liquidação de uma carreira que muitas das vezes pode ser brilhante. Por isso, eu até hoje sofro na própria pele algumas injustiças. Eu considero injustiça porque eu sou um sujeito que considero que realizei-me no futebol, porque galguei quase todos os passos que um jogador de futebol pode galgar. No entanto, ainda sempre existe essa mancha que talvez jamais desapareça da minha carreira. No fim da carreira, o jogador de futebol se sente perdido. Acostumado ao sucesso e despreparado para qualquer outra atividade, muitos acabam mendigos, depois de recusarem, ou não conseguirem, profissões mais modestas. Barbosa, um dos maiores goleiros do mundo na década de 50, hoje trabalha na bilheteria do Maracanã. Assim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer
que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, honey. Oh, minha honey, baby. Aí, o pessoal lá em casa, preferindo que eu ficasse mais perto, né? Araraquara, que é um lugar bem perto, Campinas. Na hora que ficou a bola dividida, quer dizer, que se soube que apesar daquilo que eles pensavam e tudo mais, eu preferia vir pro Rio de Janeiro, entendeu? Ficou respeitada a minha vontade de vir e tudo mais. Eu sentia muita necessidade de fugir da influência da família, entendeu? Aquele negócio de futebol e de sair e tal, a possibilidade de sair com futebol, foi onde eu fui arquitetando e tal e tudo mais, que era a minha saída, entendeu? E na minha cabeça existia mesmo aquele negócio do Rio de Janeiro, né? O lance da praia também, né? Uma cidade de mar e tal que atrai a gente do interior mesmo. E também de uma maneira muito forte, negócio de samba, né? De música, samba, assim, que eu gostava muito mesmo de samba e tal, rádio, televisão, cantar, dançar. E as escolas de samba, e aquele fascínio. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Na viagem, um cara, me sentar do lado de um cara, aquela viagem de noite, meio apavorado, novo, tudo. E o cara dizia, no Rio de Janeiro tá uma cidade assim, eu tô preferindo morar em São Paulo, porque lá eu trabalho e tal, paga mais, não sei o que, Rio de Janeiro tá uma cidade assim, violenta, não sei o que, eu sei que. Uma coisa que eu gravei foi que ele me disse, no Rio de Janeiro, você toma cuidado, que por causa de um conto o nego tá matando, né? Como era muito cedo e tal, eu era muito ligado eu era católico, negócio de ir à missa e tudo, né? E aí eu aquela tensão, aquele pavor e tal, que ali entrei tinha que dar um tempo porque era muito cedo, aí entrei na igreja e tudo mais, deu um tempo ali. Acho que me veio essa ideia assim por causa de uma relação, tensão, medo, igreja, sabe? Então eu fiquei nesse negócio que eu tinha que fazer uma escolha, tinha aquele negócio todo de Garrincha, de Newton Santos, Didi, aqueles nomes todos ligados ao Botafogo, né? Eu acho que por isso e tal, não sei, negócio de Camilo, não sei bem. Pelos nomes, mais pelo Garrincha, eu acredito. Eu achei que o Botafogo que devia ser. Botafogo, campeão de 1910, herói em cada jogo, Botafogo, isso é viagem ver, nosso imenso prazer, tradições, aos milhões também, tu és o glorioso, não pode perder pra ninguém, outros esportes tu
frente, rolando as cores do Brasil de nossa gente. Na estrada do jogo, no pátio de luz, no estrela solidária que conduz. Durante 2 anos, Afonsinho jogou pelo Botafogo como amador. Destacou-se entre os juvenis, chegou à seleção carioca e só então aceitou assinar o primeiro contrato profissional. Em pouco mais de 1 ano, Afonsinho passou a capitão do time. Aos 21 anos, ele era mais um ídolo que a torcida do Botafogo queria ver na seleção. Aí também uma coisa que eu não gostava, me deram autorização para no bar onde a gente comia, os caras me dão superalimentação. Superalimentação era um bife melhor e umas coisas assim, entendeu? E eu achava bom comer aquele negócio, mas eu me sentia mal, entendeu? Porque aquilo era uma distinção, não era uma coisa boa. A comida era ruim mesmo, era fraca, tudo. Aquele negócio me grilava muito a cabeça. Como era a transação do jantar de domingo, o clube não dá jantar e tal, e já por ser um agrupamento da meninada que vive assim, em concentração de juvenil, uma polarização, posso dizer assim, de homossexuais em torno do negócio e tal. Então, eles já tinham mais ou menos os caras certos, assim, que eles iam jantar e tal, e fazer uma festinha e tudo mais, eles passavam lá e tudo, passear de carro e tal, e os garotos, aos domingos, sempre iam, tinha alguma coisa para beber e tal, bebida. Viver como um craque numa grande cidade. Este é o sonho dos jovens do subúrbio e do interior, de onde chega a maioria dos jogadores dos principais clubes brasileiros. A praia e a noite em Copacabana podem se transformar numa atração para a vida inteira. Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo, sempre sorrindo. Copacabana, princesa. Almir, o pernambuquinho, que veio tentar a sorte no Rio de Janeiro, dizia em suas memórias: eu não tenho vontade nenhuma de sair do Rio, que é a melhor cidade do mundo, nem de deixar Copacabana, com esta beleza natural, suas mulheres, seus encantos. Na gente, Copacabana, o mar, eterno canto. Almir chegou a ser chamado de o Pelé Branco. Depois dos 11 anos, em que defendeu os clubes mais fortes do Brasil, a Fiorentina da Itália e o Boca da Argentina, Almir saiu do futebol com a fama de brigão e marginal, dentro e fora do campo. Em suas memórias, publicadas no final de 73,
Almir denunciou os dirigentes que apoiaram suas brigas em campo, subornaram juízes e aplicaram doping em jogadores. E explicava: há épocas em que se vive apenas do bicho das vitórias, e cada jogo tem que ser travado como uma guerra, porque dele depende a subsistência da família, o pagamento da prestação e de um apartamento, a boa roupa, o automóvel, o conforto. Encerrada a carreira, aos 34 anos, ele gostava mesmo era da turma da Constante e do futevôlei, um jogo que ele mesmo inventou. Que não conviveram com ele, achavam que ele era marginal, era isso, aquilo, mas entre nós foi a figura humana mais bacana que nós já tivemos, né? Tivemos que conviver. Em tudo por tudo. E sempre ajudava todo mundo, entendeu? E as melhores coisas que a gente pode recordar é do Almir, que nunca viu um cara tão espetacular como um monte de gente às custas dele. O que é importante é o seguinte, é que a gente falou muito assim da imagem pessoal do Almir que nós conhecemos. Da imagem pessoal do Almir, nosso amigo aqui da praia, Babiquim, do Alemão. Mas é importante lembrar também o Dario, jogador de bola. O Dario, o Almir, o rapaz que veio de uma vida pobre, que lutou, quer dizer, enfrentando toda essa pressão para chegar até onde ele chegou. Ele dizia uma coisa muito importante, que eu acho que deve ser levado em conta hoje, porque agora ele começa a ser analisado pela história, é que tudo aquilo que alguém mentalizou como catimbo, como indisciplina ou violência dele, não era nada disso, era apenas a reação que ele tinha para satisfazer um clube que ia a campo. Ele dizia, nos momentos de virilidade, para muitos era violento, ele achava o seguinte, ele ali estava fazendo, ele estava expondo que 70 mil pessoas queriam, no caso, torcida do clube dele. Então ele dizia, quando eu saía para bater num beco mais forte, que tinha pegado um atacante, um companheiro mais fraco, eu estava ali apenas dando o troco que a torcida queria dar e não podia entrar em campo porque a torcida não joga. Ela apenas participa. Mas tem uma coisa que ele falou uma vez. Então, o negócio é que o que hoje, os jogadores como Afonsinho, como Ney, como Ademir, jogadores de um nível intelectual melhor, têm procurado fazer em prol da profissão, o Almir fazia espontaneamente. Quer dizer, procurando afirmação profissional, procurando encaminhar os garotos, lutando contra a posição falsa dos cartolas que só bate nas costas do jogador na hora que ele lhe interessa promocionalmente. Então era isso também que ele levava as reações dele em campo, era mais uma reação do terceiro, da opressão que sofria e da vontade de mostrar para ele o que é que o homem é capaz de fazer, o que é que o sujeito é capaz de fazer. Então era isso que o Almir pensava, que o Almir fazia. Exatamente porque não sei fazer nada, vou levando a vida numa rotina que já está me cansando. Estou à espera que aconteça alguma coisa que me dê mais alegria de viver. Porque só bebida, comida, farrinha e bate-papo com os amigos não dá mais. A qualquer hora dessas, eu vou lá ao Recife, rever meus pais, conversar com meus irmãos. Lá no Recife não sou o Almir Brigão dos campos de futebol, mas o garoto que um dia partiu só com a roupa do corpo para tentar a sorte num mundo estranho. Pouco depois dessa declaração, na madrugada de 6 de fevereiro de 1973, foi assassinado a tiros, numa briga de bar em Copacabana. Aí eu saí desesperado e tal. Desesperado não, sentindo mesmo como se o mundo tivesse caído em cima de mim. Aí passei no túnel, quando eu desci o túnel, eu
xinguei o Zagallo. Aí fui pro vestiário e tudo, chorei, chorava mesmo de uma vez mesmo, com toda a força aí. Ninguém sabe como a briga começou. O diretor Xisto Toniato queria que Afonsinho fosse o capitão do time. Assim teria diálogo com o universitário. Mas Afonsinho reclamava muito dos prêmios que o clube prometia e atrasava. Depois, como as coisas desenvolveram, que eu percebi tal que isso aí foi uma coisa fundamental no meu problema lá com o Botafogo, porque eles já ficaram me olhando de uma maneira diferente, né? Ele é um líder negativo. Assim, Toniato passou a definir o ex-capitão de seu time. Zagallo também parecia ter deixado de gostar do futebol de Afonsinho. Um dia, ele não servia para jogar ao lado de Gerson. Mas quando Gerson não jogava, ele também não aparecia nem na reserva. A torcida queria Afonsinho. E Zagallo escalava na ponta esquerda. Mas era retirado de campo com 20 minutos de jogo. Afonsinho pediu explicações ao técnico. O Zagallo disse que não tinha satisfação a dar, que o treinador era ele e tal, e que escalava quem ele quisesse. E como ele disse que isso é uma situação para ser resolvida amanhã, eu vou me embora pro hotel e a gente resolve mais tarde ou amanhã, não tem problema nenhum, não. Aí eu mesmo procurei o Zagallo para esclarecer. Aí descobrimos tudo desde o começo, como é que tinha sido, os vários episódios e tal e tudo mais. Eu disse para ele que ele não se incomodasse não com o negócio da minha parte disciplinar, que eu ia cumprir a disciplina da delegação, mas que o meu relacionamento com ele não ia passar de um relacionamento de treinador e jogador, aquilo que ele determinasse para o plantel ia cumprir e tudo mais, mas que eu não queria nenhum outro tipo de entendimento com ele e tal. E quando eu discutia assim de igual para igual, entendeu? Alguns jogadores, inclusive experientes e tal, ficaram meio espantados e tal. Depois o nego falou para mim, como que você fala uma coisa dessa pro homem, né? O Botafogo também não vendia o passe de Afonsinho. E, de castigo, emprestou seu jogador ao Olaria. Quase toda a população operária do Rio de Janeiro vive nos subúrbios. São dezenas de bairros espalhados ao redor da cidade. E para lá se deslocam multidões ao fim do dia de trabalho. Mesmo nos poucos subúrbios que adquiriram vida autônoma, nada se compara aos bairros elegantes da Zona Sul. Nos subúrbios é que se conservam os hábitos mais populares do carioca. É onde nasceram as escolas de samba e ainda se jogam as peladas de domingo. É dia de futebol, mais que uma paixão. Uma atraente possibilidade de vida além dos limites do subúrbio. O Olaria do Rio de Janeiro é um clube de subúrbio. E há centenas como ele no Brasil, incapazes de competir economicamente com os grandes, geralmente são mantidos por comerciantes ou algum sócio mais abastado, ao contrário dos grandes clubes dirigidos por pessoas influentes na sociedade. Um clube como o Olaria acaba funcionando como fornecedor de craques. Seus jogadores estão em fase de decadência ou ainda esperam ser descobertos por um clube de cima. Afonsinho jogou 6 meses pelo Olaria. Depois do empréstimo, voltou ao Botafogo. Aí eu voltei um princípio de barba, que hoje eu olho na fotografia e assim não era nada, uma penugem mesmo e tudo, mas que deu uma encrenca desgraçada, né?
eu senti assim eu senti uma dominação dentro de mim, muita regra, muito pouca liberdade, uma coisa sufocando mesmo e tudo, e eu acredito que disso, com a necessidade tudo de tentar uma outra coisa, de respirar, não sei bem, de reagir, e deixei a minha barba. Aí eu me apresentei lá no Botafogo só para resolver, que eu não tinha mais ambiente e tudo. E teve a conversa com o treinador e com o diretor, os dois, assim, lado a lado e tal, para saber como é que ficava, como é que ia resolver. Aí o diretor, você não pode, essa aparência não tem nada a ver com jogador de futebol, desse jeito que você tá, você parece mais um cantor de iê, um tocador de guitarra, de que jogador, você não vê que você tá diferente de todo mundo, assim, e tal, não sei o que, você parece mais um cantor de iê, um tocador de guitarra. Amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo. Não havia no contrato, que é um contrato leonino, é um contrato do jogador de futebol com o clube. É muito unilateral, porque o clube dispõe de todos os instrumentos de coerção e o jogador praticamente fica indefeso na mão do clube. Mas essa não tinha. O jogador não podia exercer a sua função com barba. Barba é uma decisão ao nível da pessoa, cada um põe barba, deixa de pôr barba, não impede o exercício da profissão. O Carlos Alberto é um menino, filho do Mineiro, massagista do Flamengo, que está morando lá em casa, em Jaú, com a minha família, fez esse negócio e essa história que ele fala, a maneira que ele explica isso aqui, é uma coisa que para mim é fantástica, um negócio extraordinário, assim, como ele faz o negócio, e depois desse boneco aqui, ele disse que é um cara cabeludão, com barba, tudo, uma bola do lado. Quando ele fez, eu sabia que era eu, tudo. Aqui em casa ele fez um desenho desse. E também botou essas três pintas aqui em cima. E falou que eu estranhei, perguntei se bom, isso aí é um cara, um jogador e tudo mais. Mas essas três pintas em cima, aí ele falou que eram as moscas, porque eu era cabeludão e barbudo, que parecia um cara sujo assim, que então tinha que ter umas moscas sempre em cima, é um negócio... Iniciou-se o conflito pela barba, o Afonsinho recusou-se a cortar a barba, e o Toniato foi agravando as punições sobre o Afonsinho. Acabou proibindo o Afonsinho de treinar. Então acontece coisas como aconteceu comigo quando ficou aquele impasse e tal do meu problema com o Botafogo. Um diretor me procurou para me propor e tal, que eu deixasse de lado aquela coisa, como eu disse, aquela bobagem toda, que eu fizesse um acordo, eu raspasse minha barba e tal, cortasse meu cabelo e ia lá pro campo, jogava, não dava bola para esses caras de imprensa e tal, porque eles queriam na fofoca, notícias, esse negócio, tudo como foram as palavras dele, né? Você vai botar um dinheirinho no bolso, um carro do ano, boas mulheres e pronto, o que interessa é isso, você deixa essa fofoca toda, esse negócio do mundo sem imprensa, esse negócio que eles estão fazendo e tudo. No fundo, a razão disso tudo era a existência do passe. Se eu não tivesse preso pela relação passe ao clube, quando findasse o meu contrato, eu ia procurar meu interesse, é claro que eu não ficava. Né? O passe no futebol profissional, ele foi instituído para precaver e para garantir os clubes que têm departamento profissional de futebol, exatamente com relação ao investimento que os clubes fazem com esses jogadores. Se não for assim, um clube que não teria nunca garantia de poder contar com um craque que ele às vezes fez, que ele às vezes promoveu, até pela própria condição do clube grande em relação ao Flamengo, que eu sou presidente do Flamengo, com muita honra. Então, na própria relação da importância do clube,
Os jogadores são aliciados por outros. Então, era muito desagradável que o Flamengo, tendo um craque que ele forjou, ao final de um contrato, por ter uma oferta maior de outro clube, ele simplesmente se transferiu. É evidente que alguns jogadores, do ponto de vista do jogador de futebol, eles consideram o passe uma escravidão, uma maneira do jogador ficar preso indefinidamente a bel prazer dos dirigentes. Não, não é assim. Respira, respira. No funcionamento do futebol tem uma coisa interessante de ser notada também, que é a diferença de posições de quem está dirigindo para quem joga. Porque o jogador arrisca tudo ali no jogo, naquela fase curta da carreira de jogador. E o dirigente, ele pode simplesmente cumprir um mandato e às vezes até interromper isso, que ele vai cuidar dos negócios dele, essa coisa assim. Os riscos são diferentes. Outra coisa que o Botafogo tinha feito era deixar de pagar. Ele ficou na seguinte situação: ele não podia treinar, ele não podia julgar, nem lá, nem nenhum outro, não recebia. Eu fui advogado dele, não esperava ganhar na justiça esportiva. A justiça esportiva faz parte de toda uma estrutura de esporte que se apoia em determinados princípios em que a prevalência da posição do clube, evidentemente, é importante. Quer dizer, é um tribunal organizado por um dos lados, quando há conflito de trabalho. Quer dizer, você ser julgado nessas circunstâncias é um absurdo, né? Por aí fui julgado. Julgado foi uma experiência, assim, violenta pra mim. Foi um julgamento, assim, uma coisa revoltante, entendeu? Uma representação mesmo, um jogo de carta marcada e tudo mais. Eu não contava ganhar. Perdi no Tribunal de Justiça Desportivo da Federação Carioca. Perdi por 4-3 e fiquei realmente convencido que podia ganhar, desde que pelo menos a alçada subisse e a presença ou o interesse dos clubes do Rio não fizesse tão agudo. Fiz um recurso e no Tribunal Superior de Justiça Desportiva ganhei o caso do Afonsinho por unanimidade. E o Afonsinho ficou dono do passe dele. Defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada. Se muito for, eu sou um Tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão. Entrei de bola e tudo. Ela Afonsinho passa, então, a alugar ao invés de vender seu passe. Para um clube, mesmo sem adquirir um patrimônio, valia a pena contratá-lo. O aluguel mensal do passe e o seu alto salário ainda eram mais baratos do que a compra de um jogador de sua categoria. Ele voltou a jogar pelo Olaria, mas logo foi contratado pelo Vasco da Gama e em seguida pelo Santos, de Pelé, Carlos Alberto, Clodoaldo e Edu. Passe livre. O tricampeão Jairzinho foi quem mais recentemente levou esta reivindicação à justiça. Numa partida em que o jogador foi expulso de campo e o Botafogo desclassificado do Campeonato Carioca, passaram a acusar Jairzinho de ter provocado a expulsão para facilitar sua ida a Tóquio, onde teria de cumprir um grande contrato de publicidade. O Botafogo, que havia autorizado a viagem, voltou atrás. Na sexta-feira, que já estava confirmada a passagem para viajar, compareci ao aeroporto do Galeão e lá, sem saber, recebi
uma ordem da Polícia Marítima que tinha um comunicado manuscrito pelo CND que eu não poderia viajar para Tóquio. Ao receber a comunicação, não pude fazer nada, porque, graças a Deus, no nosso país a lei é bem segura e tem que se cumprir. Então, já que a lei determinou que eu não podia viajar, assim eu fiz, não viajei, mas, acompanhado do meu advogado, tomei as medidas que poderiam ser tomadas. Segunda-feira encaminhei o pedido a um distrito, onde levei a documentação toda mostrando a situação, e lá o juiz me deu uma liberação para eu viajar. E Jair acabou embarcando para Tóquio. Ao retornar, o Botafogo havia suspendido seu contrato. Também não poderia treinar com seus companheiros. E seu passe estava à venda por uma quantia que nenhum clube poderia pagar. Jair ingressou na justiça e pediu o passe livre. O senhor acha que a existência do passe é imprescindível ao futebol profissional? Para mim, o passe é uma necessidade porque disciplina as relações entre o clube e o jogador. E a própria FIFA é bem claro neste sentido. Portanto, o que hoje está ocorrendo, o que hoje está se decidindo na justiça, e deve ser a razão da sua pergunta, e eu acho que para o bem do futebol, não apenas brasileiro, mas do mundo, que a justiça dê ganho de causa ao Botafogo. De fato eu já sofri muitas vezes, como qualquer outro atleta, venha a sofrer pela lei que existe do clube ser possuidor do passe. Isso é uma lei que já vem muito antes de eu jogar futebol e que todos nós temos que respeitar. Jair prestou esta declaração na véspera do julgamento. 3 meses depois, derrotado nos tribunais e impedido de jogar, o tricampeão cedeu às exigências do clube, pediu desculpas públicas aos dirigentes e foi perdoado. E o jogador de futebol, em um breve período de tempo, estará completamente livre dessa escravidão que é a lei do passe. Eu acho que isso naturalmente poderia ter acontecido há muito mais tempo, mas eu acho que pela falta de interesse total da classe, só agora eles abriram os olhos e realmente chegaram à conclusão de que o jogador de futebol tem uma força que nem eles mesmos sabiam. Eu acho que isso é uma coisa justa, porque o jogador de futebol, apesar de todos dizerem que tem muita regalia, eu acho que é a classe mais sacrificada. Eu digo isso porque, por experiência própria, de ter jogado aqui no Brasil e por ter ido jogar também na Itália por 9 anos. E a diferença é enorme. Vai dizer que na Itália, dificilmente o jogador joga 2 vezes por semana. E aqui no Brasil, dificilmente o jogador joga 1 vez por semana. Joga sempre, na mínima, 2 vezes ou 3 vezes por semana. Isso, o desgaste físico, conta muito, porque o jogador dura muito pouco. Um caso excepcional para muitos outros jogadores de físico, realmente, que possam suportar esse grande desgaste físico. Eu acho que só agora nós compreendemos a força realmente que temos e aquilo que podemos fazer. Isso para o futuro dos jogadores, esses novos que estão começando agora, será uma coisa muito boa, porque eles terão, além do passe, eles poderão serem os seus próprios defensores. E eu acho que é uma coisa justa, é uma coisa que nós estávamos procurando e achamos. Basta nós procurarmos mais que encontraremos coisa muito melhor para o futuro. Em agosto de 1973, a imprensa esportiva anunciava um reencontro que parecia impossível. O Flamengo estava interessado em alugar o passe de Afonsinho. Treinador do Flamengo, Zagallo. Se há uma necessidade do Afonsinho vir para o Flamengo,
porque nós temos aí o Zé Mário, temos o Geraldo no Juvenil, que é um garoto que está prometendo muito, tem o Zico, tem o próprio Paulo César no meio de campo, mas ele é um homem, é um jogador assim, sempre bem visto por nós, pelo seu excelente futebol. Eu creio que nem só no Flamengo, como nos demais grandes clubes, porque ele de fato ele conhece tudo de futebol. E se houver uma oportunidade, no caso uma necessidade, melhor dizendo, ele poderá estar vestindo a camisa do Flamengo. Agora, algum incidente passado influiria nisso? Em absoluto, não há problema nenhum. Eu acho que um técnico não vai perseguir nenhum jogador, nem pode haver um incidente numa condição em que o jogador se rebelou. Se o técnico não tomar uma atitude, seja ele qual for, o técnico está lutando contra si próprio. Então, ocorreu de fato um caso entre o Afonsinho e eu, mas não tem nada demais, não há problema nenhum. Como também falaram a respeito do Zanata comigo aqui, não tem nada contra o Zanata. Eu converso com ele normalmente, sem problema nenhum. Não há nada, é um excelente jogador o Afonsinho. Ok, muito obrigado. Poucos dias depois, ele chegava à Gávea para exames médicos e assinava contrato. Eu acho que o legal, que o problema é que o jogo, o futebol continua, entendeu? Quer dizer, eu acho que a essência mesmo, o miolo do negócio é o futebol. Essas coisas todas de bom ou de ruim que envolve, que melhora, que piora, né? Mas o futebol é que se mantém, que é o jogo mesmo que a gente gosta e que as pessoas que vão ver também gostam do jogo, porque eles também naturalmente, de uma maneira ou de outra, isso também influi. Três vezes campeão do mundo, o Brasil é o detentor da taça Jules Rimet. O futebol é uma paixão nacional e mobiliza inúmeros interesses financeiros. Depois que o Brasil se sagrou tricampeão mundial, foram construídos 7 estádios no país. Entre os 10 maiores estádios do mundo, 3 são brasileiros, com mais de 100 mil lugares. A Taça Independência, disputada em 71, reuniu diversas seleções estrangeiras, significando um investimento de 30 milhões de cruzeiros para a CBD. Eu acho que é próprio mesmo do conjunto das coisas mesmo, da sociedade, né? De como a sociedade esteja sendo dirigida, encaminhada e tudo, onde ela pode, ela se faz sentir. Desde cobrar o ingresso, quer dizer, se quem está dirigindo olha mais para quem paga, vai cuidar desse preço desse ingresso. Se olha menos o preço desse ingresso, vai estar mais livre. Quer dizer, isso já é uma forma de repressão ao jogo, certo? E também aquilo que eu tinha dito das divisões do estádio também, né? Arquibancada geral, cadeira numerada A seleção brasileira
para o país? Todo aquele que fez desporto, e eu o fiz, quando se prepara e participa de uma competição, indiscutivelmente a vitória é o seu objetivo. Se é para um atleta, é também no futebol para uma equipe, e se ela pode trazer algo de positivo a toda uma massa que assiste, eu acho que ela é válida. Alguma vitória da seleção brasileira, como por exemplo a Copa do Mundo de 70 ou a Taça Independência, tem uma significação particular nesse sentido? Eu tenho a impressão, e quem esteve no Brasil e eu me encontrava dentro do meu país naquela ocasião, eu acho que o Brasil se uniu em torno de uma bandeira, em torno de um espírito de vitória, em torno de uma luta que era a conquista da Taça Jules Rimet. Entrou pela área, vai marcar a atenção, apontou no canto, é gol! Esporte é parte integrante da vida, como comer, vestir, é a parte, vamos dizer, de diversão, de exercício que o homem precisa fazer na vida. Agora, o esporte competição leva a problemas muito sérios. Eu acho que o esporte competição não é saudável, não é bom para a saúde, porque obriga ao plus esforço. E a fadiga é o ponto crucial de tudo, inclusive da própria vida. Agora, o esporte em si, o esporte de recreação, o esporte como complemento de uma vida saudável, ele é importantíssimo. Na última Olimpíada, as duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, tiveram grandes êxitos com atletas amadores. E isso fez os outros países pensarem muito sobre o assunto. O nosso próprio futebol também creio que não vai ter muito futuro profissionalmente, ao passo que amadoristicamente, cada dia melhor ainda. Por isso eu penso assim, esporte e competição, do ponto de vista da saúde, não é bom e desafio a qualquer doutor que venha me provar o contrário. Ele pode ser uma espécie de teste, vamos dizer, o atleta competidor é um piloto de prova, isso está certo, para saber o que não deve ser feito. Agora, o esporte profissional, esse está liquidado fatalmente dentro de 20 anos, assim como um palpite. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa.
A imagem do jogador é fantástica mesmo. É muito reforçado esse aspecto e tal, e endeusamento do jogador de futebol, a colocação do craque e tudo mais, o que significa para o grupo das pessoas, para todo mundo de uma maneira geral, então para o torcedor daquela equipe. Né? Embora seja sempre a coisa viva dentro de qualquer jogador e tudo mais, aquela esperança que se renova e tal, e cada jogo é uma coisa nova, é uma coisa que se apresenta assim, não sei se como o céu e o inferno e tal, a vitória é um lado e a derrota é outro e tudo mais. Então é aquele negócio aceso o tempo todo, né? O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. O Maracanã é enorme, né? O mundo tal, grande. E é um campo lindo, assim, uma grama espetacular. E tudo. Toda a vida é uma coisa que me motiva a jogar um futebol, é um campo bom, um gramado, assim, uma coisa que o barulho, uma coisa que eu acho muito bonita é o barulho da torcida, entendeu? Pra você que está dentro do campo, um jogo assim de campo cheio, entendeu? É um negócio espetacular mesmo e tal, aquela vibração em cima do cara que tá jogando, entendeu? Todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. É que essa bala da Bahia deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou é doente. Beto, você quer ser jogador de futebol? Quero. E por quê? Eu acho o futebol a coisa mais bacana que tem aí no mundo, né? O que você quer viver de futebol? Pô, dá dinheiro. Dá dinheiro. Tem muito jogador aí que não sabe nem escrever o nome, tá cheio de dinheiro. Mas aí eu penso e até já senti alguma coisa, se não estaria fugindo à realidade do mundo, entendeu? Se eu não estaria fugindo à realidade do mundo. E estando fugindo à realidade, aí decidi entre aceitar essa realidade, porque a realidade existe, mas não é necessariamente, não é obrigatoriamente uma coisa natural, uma coisa certa. Quer dizer, a realidade existe hoje, mas não precisa existir sempre dessa forma, ela pode ser transformada. Então é em cima dessa coisa que eu vou decidindo e é como eu estou hoje. Tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como 2 e 2 são 5. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. 90 minutos. Uma única partida coloca em jogo interesses financeiros que podem começar nos simples vendedores ambulantes. Atraem poderosas indústrias internacionais e chegam às rendas milionárias. Por 90 minutos de futebol, o torcedor é capaz de pagar 100 cruzeiros por um camarote especial, ou assistir de pé
no sol ou na chuva, tudo o que acontece com seus ídolos. Ali, ele esquece os problemas. Tem os olhos pregados na camisa do seu clube e na bola rolando num campo que, da geral, nunca é visto por inteiro. Era uma beleza. Eu sempre gostei de jogar bola na chuva. Praticamente toda tarde a gente se reunia para jogar lá, mas quando chovia o nego já sabia que era certo mesmo, que tinha e tudo. Então aquela churrada varria o campo e tal, e a gente se molhava todo, e aquele barrão vermelho, tudo se lambuzava. É muito bom, eu gosto disso até hoje. E misturaram a primeira bola no meio da rua. Na minha terra quer dizer em Juazeiro, onde se dá ao mesmo tempo Ituaçu. Oh, 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 a vizinha tem vidraça, tem sim, senhor. Oh, 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 a vizinha tem vidraça, tem sim, senhor. Aos meus olhos, bola, rua, campo, sigo jogando porque eu que sei o que sofro e me rebolo pra continuar, menino, como a rua que continua uma pelada e a vida que há no menino atrás da bola. Para carro, para tudo, quando já não há tempo. Para apito, para grito, e o menino deixa a vida pela bola. Só se não for brasileiro nessa hora. Só se não for brasileiro nessa hora. Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua, na minha terra quer dizer em Juazeiro, onde se dá ao mesmo tempo Ituaçu. Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua, na minha terra quer